Aleluia. Meus queridos, a graça e a paz do Senhor seja conosco. Amém. Graças a Deus por mais esta oportunidade rica que recebemos de Deus, de estarmos em sua presença, nesta noite de adoração e louvor ao seu nome. Graças a Deus pela sua presença aqui e porque os nossos louvores chegam à sala do seu santo e poderoso trono. Graças a Deus pelo seu cuidado conosco e pela sua benignidade e pela sua fidelidade e pela sua misericórdia sobre nós. Quero agradecer a Ele de maneira muito intensa, profunda, o privilégio de ter conhecido o pastor Alberto Rezende, a Mansara, e por conseguinte esta igreja que está sob seus cuidados, sob sua responsabilidade. Sua família, filhas, genros e os demais, corpo ministerial desta igreja, os pastores, e hoje à noite a liderança da juventude aqui representada. Estou agradecido a Deus por esta privilegiada oportunidade e pelo honroso convite que recebi do amado pastor Alberto para estar aqui nestes 2 dias, compartilhando com os irmãos da graça de Deus, da palavra de Deus e daquilo que Ele nos tem proporcionado, experimentado vivermos enquanto servos seus. Amanhã cedo, se Jesus permitir, eu volto para casa, a fim de dar continuidade às nossas responsabilidades em Feira de Santana, na Bahia, ali, bem pertinho, e adorando a Deus. E eu fico com o coração agradecido ao Senhor por estar aqui com os irmãos, e se Ele nos conceder outra oportunidade, teremos o prazer de estarmos em outras ocasiões, em nome de Jesus. Quiçá, na viagem a Israel, que o pastor Alberto acabou de mencionar, será um prazer cooperarmos. Na verdade, eu tenho uma paixão por cooperar com a edificação da igreja do Senhor e com o crescimento dela. Então, minha gratidão em nome de Jesus. Quero lhe convidar, convite que eu fiz ontem, se você for à Bahia, vá à Feira de Santana, nos visite. E se você passar por Feira de Santana e não parar para participar de um culto, vai ficar com uma dívida violenta, dura de pagar, tá? Então está aí o convite, será um prazer receber os nossos irmãos em Feira de Santana, na igreja onde servimos ao Senhor Jesus. Deus tem nos concedido o privilégio de fazermos parte do seu exército de servos e temos lhe servido com muita alegria no coração. A igreja em Feira de Santana, a igreja que estamos servindo e cooperando, temos algumas frentes de trabalho, alguns desafios grandes. Eu fui líder de jovens desde os 17 anos de idade até 2 anos atrás, quando comecei a pastorear efetivamente. Então eu sei como funciona o trabalho de jovens, sei que ele é ardoroso, mas sei também que ele é muito gratificante, porque é extraordinário ver Deus tomando pessoas, libertando vidas e usando-as para a glória do seu poderoso nome. Essa semana nós apresentamos a Casa de Apoio ao Menor em Feira de Santana, são 2, o que corresponderia em São Paulo à FEBEM. Tá? E a igreja elaborou, nossa equipe de educação elaborou um projeto de ressocialização e discipulado para os menores internos das 2 casas, e o projeto foi aprovado e a igreja estará conduzindo o projeto de ressocialização, discipulado e educação social de jovens internos daquelas 2 casas de apoio de segurança em relação ao menor infrator. Além disso, nós temos cultos semanalmente na penitenciária, estamos discipulando, e daqui a 2 meses teremos batismo de alguns novos convertidos, presos, mas servindo ao Senhor nas celas, e recebem a visita dos nossos obreiros todos os sábados.
Evangelismo noturno, o pastor Wilson mencionou, nós temos todo sábado evangelismo noturno. E Deus tem manifestado a sua graça. Toda quarta-feira nós alimentamos entre 300 e 500 pessoas dos bairros mais desfavorecidos ou menos favorecidos, pessoas carentes, e as evangelizamos. Na nossa escola bíblica dominical, nós estamos buscando crianças nos bairros mais difíceis, trazendo-as para a igreja. Elas tomam café da manhã com a gente, participam da escola, almoçam e vão embora. E com isso Jesus está fazendo um trabalho assim, muito extraordinário nesse aspecto, salvando essas pessoas. Essa semana a irmã chegou para mim e ao lado da igreja nós temos um restaurante, e o gerente do restaurante estava trêmulo, porque um menino pequeno, um menino de 7 anos, entre outras bolsas que ele conseguiu minar, ele disse: pastor, não sei como ele tirou do chaveiro a minha chave, da minha sala. Eu estava aqui sentado e ele tomou a chave. Calma, traz para a igreja, traz para a escola dominical, que a gente ganha para Jesus e ele se transforma num instrumento para a glória de Deus. Então, estamos fazendo alguns trabalhos para o Senhor. São 14 frentes missionárias que nós estamos mantendo já em 1 ano e meio de trabalho, e Deus tem nos ajudado de maneira muito rica. Eu não sei se você sabe, mas o Nordeste é um campo missionário de grande desafio. Nós temos só na Bahia, mais de 2.000 povoados, eu não disse cidades, mas povoados, e alguns povoados com até mais de 1.000 habitantes não evangelizados, tá? Nós temos, você sabe, não sei se você sabia, no Nordeste, antes de começar a construção de uma vila, se constrói uma igreja católica. Mas nós temos na Bahia povoados que não tem nem igreja católica ainda, tá? Então o desafio da evangelização está posto diante de nós, e as pessoas a quem Deus vai usar sou eu e você. Diz aí para o seu vizinho: é você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar. É a sua vida que Deus está desafiando para ser usada por Ele de maneira extraordinária, de maneira poderosa, de maneira grandiosa. E fica sabendo que quando Deus chama, Ele prepara. E quando Ele prepara, Ele envia. E quando Ele envia, Ele supre. E quando Ele supre, Ele respalda. E quando Ele respalda, o seu nome é glorificado na vida daquele a quem Ele enviou. Então diz para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o Senhor falou comigo sobre o ministério, eu tinha quase 17 anos de idade, e Deus sabe, eu sou filho de pastor e neto de pastor. E Deus sabe que eu não queria ser pastor sob qualquer hipótese. Quando a minha mãe falava que eu ia ser pastor, eu pecava, eu cometia o pecado da murmuração. Eu me revoltava, tá, com a ideia de ser pastor. O meu sonho era ser advogado, e eu tinha dito ao meu pai: eu vou ser um advogado que vai honrar, que vai lhe deixar feliz, que vai lhe deixar lisonjeado. Pastor não, pastor é para o senhor, eu vou ganhar muito dinheiro e lhe mantenho na obra e o senhor pastoreia. Mas Jesus me surpreendeu e, confesso, eu não pretendia, mas essa semana eu disse para alguém: o ministério está impregnado em mim. Eu não consigo pensar na vida, pensar nas coisas, sem que o ministério esteja envolvido nisto. Então eu agradeço a Deus porque Ele tem cuidado e nos abençoado e nos ajudado. E Ele vai usar você. Amém? Então Deus abençoe. Pastor Alberto falou há pouco dos materiais que nós temos aí gravados com mensagens. São mensagens gravadas em convenções, congressos, cruzadas, escola bíblica de obreiros, culto de doutrina. Eu prego na igreja em Feira de Santana toda terça-feira. Nós temos, graças a Deus, uma frequência aí de quase 4.000 pessoas todo culto de terça, que é o culto de doutrina. Vem pessoas de diversas igrejas adorarem a Deus conosco,
e nós temos algumas mensagens gravadas aí. Inclusive, eu estou no meio de uma série de mensagens, destruindo os gigantes de sua vida. A gente fala sobre autopiedade. É incrível como o crente é autopiedoso. Gosta de falar de luta, de miséria, de sofrimento, que é para os outros ter dó dele. Tá? Ansiedade, medo, orgulho e outros gigantes que precisam ser vencidos. Tem aí algumas mensagens específicas para mulheres, como por exemplo, mulher, arma secreta de Deus. Mulheres, parceiras de Deus. Graça no caráter de Ruth. Axa era filha de Caleb, possuindo as fontes superiores e as fontes inferiores. Outra mensagem ministrada para mulheres: lições que Maria pode nos ensinar. Tá? E outros temas diversos que nós temos à disposição dos irmãos, como há derrotas que valem mais do que vitórias. Isso parece estranho, né? Mas há derrotas que valem mais do que vitórias. Diversos temas relacionados ao Calvário e ao sacrifício de Jesus por nós. Cada DVD custa apenas R$10. E o irmão pode adquirir pelo menos uns 100 diferentes, passar no cartão de crédito e parcelar, se preferir. Tá? Então, no final do culto, o Stanley está ali na saída. Você poderá adquirir e semear no nosso ministério. Nenhum real desses DVDs são gastos com minhas despesas pessoais, tá? Nenhum real desses DVDs são gastos com minhas despesas pessoais. Todos os recursos são canalizados para os projetos evangelísticos, missionários, que nós estamos mantendo. Nós realizamos uma cruzada evangelística a cada 3 meses. E na cruzada evangelística nós levamos médicos, dentistas, enfermeiros, cesta básica, remédio, roupa, para além de assistirmos as pessoas espiritualmente, lhes assistirmos também material e socialmente. Tá bom? Então o irmão poderá adquirir no final do culto e nos abençoar. Mas agora vamos para a Bíblia, né, irmão? Vamos desfrutar do pão de Deus. Eu quero ler 2 textos com você. Não se canse, por favor, porque um deles pelo menos será uma leitura quase exaustiva. Josué, capítulo de número 20. Josué, capítulo de número 20, nós vamos ler os 9 versículos do capítulo 20 de Josué. Quero agradecer ao pastor Deusdete, que foi me buscar ontem. Ele não está ali, né? E eu acho que é ele que vai me devolver amanhã, né? Porque de fato eu preciso ser devolvido. Então, minha gratidão ao pastor Alberto Rezende, minha gratidão pelo convite, pela hospitalidade. Deus abençoe e eu confirmo que Deus nos conceda a graça de estar brotando uma grande amizade nesse relacionamento cristão, fraternal, ministerial e espiritual. Josué capítulo 20, versículo 1 diz assim: falou mais o Senhor a Josué: dize aos filhos de Israel: designai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, a fim de que fuja para ali o homicida, que tiver matado alguma pessoa involuntariamente, e não com intento, e elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, apresentar-se-á à porta da mesma, e exporá a sua causa aos anciãos de tal cidade. Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar para que habite com eles. Se, pois, o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem intenção e sem odiá-lo antes. E habitará nessa cidade até que compareça em juízo perante a congregação.
até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde tiver fugido. Então designaram a Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e a Kiriat Arba, esta é Hebron, na região montanhosa de Judá. E além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Foram estas as cidades designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que matasse alguma pessoa involuntariamente, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar perante a congregação. Diga amém. Você entendeu alguma coisa? Diga amém. Se não entendeu nada, diga amém. Eu estava com um pregador lá na igreja e ele estava falando numa linguagem tão elevada, que eu não estava entendendo nada. Aí ele perguntou: os irmãos estão entendendo? Digam amém. A igreja disse amém. E eu atrás dele falei: não entendi nada, repete. E ele repetiu para que eu entendesse. Ora, afinal de contas eu preciso compreender a Bíblia. Quem concorda diz amém. Salmo 23. Esse nós vamos ler todos juntos, tá? Já lemos, o pastor já fez essa leitura congregacional. Nós vamos repetir a leitura. Eu cheguei para um homem um dia, ele é um dos grandes mestres da teologia no mundo. No mundo. Enquanto eu estava ministrando, os textos que eu citava do Antigo Testamento, ele anotava em hebraico. E os textos que eu citava do Novo Testamento, ele anotava em grego. E enquanto eu falava e ele anotava, eu comecei a me perguntar: o que eu estou fazendo aqui? E depois do culto eu cheguei para ele e disse: pastor, por gentileza, tem um versículo na Bíblia que eu não consigo entender. Queria que o senhor me explicasse. E ele disse para mim: só tem um que você não consegue entender? Parabéns. Eu disse: não, esse é um dos. E ele me disse: porque existem centenas deles que eu simplesmente não entendo. Ele é uma das maiores autoridades em Bíblia no mundo. No mundo. Tá? Mas eu ouvi um pastor presbiteriano dizendo o seguinte: na Bíblia, o que eu entendo, eu prego. O que eu não entendo, eu creio. Dá um toque aí no seu vizinho e diz para ele: eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Salmo 23, vamos juntos? Se o irmão tiver sem Bíblia, aí no telão está projetado. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém?
Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, eu quero que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Fala comigo. Amém. Ó Pai, nós estamos diante de Ti, já oramos e outra vez nos colocamos na Tua presença enquanto igreja, dispostos a recebermos da Tua palavra, dispostos a nos alimentarmos dela e a vivê-la, para que o Teu nome seja glorificado em nós. Em nome de Jesus. Amém. Ontem, enquanto eu pregava aqui, a minha mente foi despertada e direcionada ao texto das cidades refúgio, e de alguma forma o Espírito me fez perceber que o Salmo 23 está relacionado com Josué capítulo 20. E hoje, durante todo o dia, quando oportunidade, ou cada oportunidade que tive, usei para bisbilhotar a Bíblia, folheá-la e entender um pouco mais do que o Senhor quis me despertar ontem, enquanto falava aqui. E observei, por exemplo, duas coisas extraordinárias do Salmo 23. Uma delas é quando o salmista conjuga todos os verbos de ação no mesmo tempo. Nenhum deles está no passado, nenhum deles está no futuro, todos estão no presente contínuo, no gerúndio, como se diria na gramática da língua portuguesa, dando a entender que todas essas promessas e confiança que o salmista manifesta no Salmo 23, elas são válidas para nós hoje, no presente tempo. Embora em algumas versões da Bíblia o primeiro versículo conste: nada me faltará. As versões mais antigas e, segundo os estudiosos, as mais próximas do texto original, é aquela que declara: nada me falta. O salmista reconhece que em cada situação Deus está presente. Nada me falta. Aliás, me vem agora à mente Êxodo, capítulo 3, versículo de número 14, quando Moisés pergunta a Deus, dizendo: quando eu chegar no Egito e o povo de Israel me perguntar pelo teu nome, o que lhes direi? E o Senhor respondeu a Moisés: quando chegares no Egito, se te perguntarem, ou ao te perguntarem pelo meu nome, dirás que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Essa declaração de Deus, eu sou o que sou, do hebraico Yahyeh, Yasher, Yahyeh, significa: eu sou o Deus de cada situação. O que Deus estava dizendo era: eu sou o que você precisar que eu seja. Quer entender melhor? Deus estava dizendo a Moisés: se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou a água. Se você estiver fraco, eu sou quem te fortalece. Se você estiver caído, eu sou quem te levanta. Se você estiver na guerra, eu sou a vitória. Se te perseguirem, eu sou refúgio e fortaleza. Se você ficar doente, eu sou quem te sara. Eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou o que sou. Nada me falta. Aleluia. Esta é a firmeza, a convicção que o salmista revela no Salmo 23, quando ele diz: nada me falta. Em qualquer circunstância,
o meu pastor e Senhor, o meu Senhor e pastor estará lá, me suprindo, cuidando de mim. E é interessante, o pastor Alberto fez um destaque do verbo ser, no versículo 1, quando o salmista diz assim: o Senhor é, o Senhor não será, o Senhor não foi, o Senhor é. Outro dia, uma certa feita, num curso de filosofia, o professor ateu disse assim: me provem que Deus existe. Eu tinha 7 pastores na sala, alunos comigo, 11 padres, 8 ou 9 freiras. E quando ele fez esse desafio, eu disse para ele: professor, Deus não existe. Deus é. Ele não tem que se preocupar em provar a existência dele, porque ele é de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Ele é o meu pastor, diz o salmista, e você pode fazer coro com ele. E nada me falta. Ontem eu falei aqui que é muito comum no Antigo Testamento, e Jesus repete isso no Novo, Deus metaforicamente ser apresentado como o pastor, aquele que cuida, que alimenta, que guia, que oferece segurança, que sustenta, que zela, que preserva. Tanto é que ele mesmo diz, através do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 11: a ovelha ferida ele carregará no colo, ele sarará, ao cordeiro ele carregará no colo, e a faminta ele amamentará, e como pastor pastoreará as suas ovelhas. Amém? Mas o que tem a ver Josué 20 com Salmo 23? Aparentemente nada. Mas deixa primeiro ele trazer à memória o Josué 20, para então você perceber o que tem a ver o Salmo 23. É uma poesia. É uma poesia o Salmo 23. Os estudiosos não chegam a um consenso. Não se sabe exatamente quando Davi escreveu o Salmo 23. Uns sugerem que foi no período em que ele estava sendo perseguido por Saul, depois de ter sido ungido rei de Israel, antes de ocupar o trono. Foram 15 anos de perseguição contínua, absurda, de emboscadas. Daí Davi reconhecer Deus como pastor e dizer: eu sei que Ele cuida de mim como um pastor cuida da sua ovelha, ainda que meu inimigo esteja no meu encalço, eu sei que Ele cuida de mim. Outros acham que o Salmo 23 foi escrito quando Davi estava sendo perseguido por Absalão. E portanto, o Salmo 23 retrata a confiança de Davi, de que Deus é o seu refúgio. Qualquer que tenha sido a circunstância, Davi traz as 6 cidades de refúgio para o Salmo 23, e ele reconhece em cada linha do Salmo 23 uma das cidades refúgio determinadas em Josué capítulo 20. Para que haviam as cidades refúgio, chamada no hebraico de Aremiklaf? Ela era usada, na verdade Deus determinou em Números capítulo 19, capítulo 35, que se desse aos levitas 48 cidades e os seus arredores, porque os levitas não teriam possessão em Israel. Então 48 cidades lhes foram doadas, concedidas para que eles morassem. Dessas 48 cidades, 6 o Senhor estabeleceu como cidade refúgio. Para quê? O texto é muito claro. Se alguém cometesse um assassinato involuntário, ele deveria se refugiar numa dessas cidades. Por quê? Se o assassinato foi involuntário, porque havia uma prática comum que antecede a lei mosaica, chamada de Lei de Talião. A Lei de Talião estabelecia que uma morte tinha que ser compensada com outra morte. Era a velha lei do olho por olho e dente por dente.
Entendia-se pela lei do talião que, se alguém cometeu um assassinato, voluntário ou não, deveria pagar com a própria vida. Isso está revelado muito claramente em Gênesis capítulo 9, por exemplo, lá nos versículos 5 e versículo 6. Como a terra de Israel deveria ser, segundo o planejamento divino, uma terra santa, Deus não permitiria o derramamento inconsequente de sangue. Então, em Israel, naqueles dias em particular, entendia-se que pessoas de uma tribo eram parentes, eram pessoas do mesmo sangue. Sendo uma dessas pessoas vitimadas, assassinada, o seu parente mais próximo não tinha apenas o direito, mas também o dever de cobrar vingança. É o que o texto chama de vingador do sangue. O texto original chama-o de Goel Radã, que é literalmente restaurador de sangue, ou aquele que recobra o sangue do seu parente. Então, considerando que uma vez um assassinato cometido, haveria vingança imediata, o criminoso, o infrator, o assassino, o homicida, ainda que involuntário, tinha a oportunidade de fugir. E para que ele não ficasse errante, ele deveria refugiar-se em uma destas 6 cidades. Quando ele chegasse, diz o texto, na porta da cidade, os anciãos estariam lá, porque era comum, o tribunal da cidade era a porta, onde os anciãos ficavam para julgar as causas. Daí a razão de Ló na porta de Sodoma, quando os anjos chegaram. Ló fazia parte da cúpula de Sodoma, tá? Ele era juiz em Sodoma. Daí a autoridade dele de impedir que os homens de Sodoma invadissem a sua casa para tirar de lá os 2 varões que estavam, por causa da sua autoridade enquanto ancião da cidade. Quando o homicida chegava na porta da cidade, diz o texto, ele tinha que expor a sua causa. O vingador de sangue vinha no encalço dele, mas o vingador não poderia mais executá-lo enquanto ele já estivesse conversando com os anciãos. Ele tinha um tempo de fuga. Se ele conseguisse escapar da cidade do homicídio até a cidade de refúgio, ele estaria guardado. Depois que ele expunha a sua causa, os anciãos o recebiam na cidade. Era uma espécie de salvo-conduto, um habeas corpus, numa linguagem jurídica. E enquanto ele não fosse julgado, o vingador não poderia executá-lo. Se chegasse à conclusão, números 35, que ele era culpado e que havia matado intencionalmente, ele era entregue ao vingador de sangue, que o executava da maneira que achasse melhor. Mas enquanto a causa não fosse julgada, o vingador não podia entrar lá. Sua causa era discutida. E é interessante que no livro de Josué, é o livro da repartição das terras entre as tribos, Deus determina que 3 cidades ficassem a leste do Jordão, de um lado do Jordão, e outras 3 ficassem a oeste do Jordão, do outro lado do Jordão, para que todas as tribos tivessem acesso à cidade refúgio. E detalhe, essa cidade refúgio representa Cristo, tá? O homicida, o pecador, o perseguido sou eu e você, correndo em busca de salvação. E o vingador é o adversário de nossa alma. Mas acontece que quando você entra numa cidade refúgio, quando você encontra Cristo, o seu perseguidor tem que ficar do lado de fora, porque você está guardado e protegido pela misericórdia de Deus. Dá para dizer amém? Agora veja, por quanto tempo ele poderia ficar numa cidade refúgio? Não havia tempo determinado. Ele podia ficar na cidade de refúgio enquanto a sua causa fosse julgada,
E chegando-se à conclusão que ele era inocente, ele não poderia sair da cidade. Ele tinha o direito de continuar nela, na cidade de refúgio. Só depois da morte do sacerdote, está escrito aqui muito claramente, em Números 35, isso também é muito claro, quando o sacerdote que o julgara morresse, presta atenção nisso, quando o sacerdote que o julgasse morresse, então ele estaria livre para sair da cidade de refúgio, voltar para a sua cidade natal, e o vingador de sangue não poderia mais executá-lo, e se o executasse, estaria cometendo homicídio e estaria sob pena da lei que vingava, que estabelecia-se em Israel. Presta atenção nisso. Quando é que ele podia sair da cidade de refúgio? Quando é que ele estava livre do vingador? Quando o sacerdote morresse. Quem é o nosso sacerdote? Quem é o nosso sacerdote? Jesus Cristo. E o nosso sacerdote já morreu? O nosso sacerdote já morreu, sim ou não? Sabe o que isso significa? Que o vingador não pode mais nos tocar. A morte do sacerdote nos fez inocentes, nos livrou da culpa, e nós temos livre acesso para ir e voltar, porque o nosso sacerdote morreu, e detalhe, ressurgiu dentre os mortos, intercede por nós no tribunal eterno. Dá um toque aí no seu vizinho e diz para ele: você já foi inocentado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Agora, você pode dizer, pastor, o que o Salmo 23 tem a ver com tudo isso? Eu disse há pouco, Davi escreveu esse salmo em uma situação de perseguição. Então a necessidade que Davi sente é de uma cidade de refúgio. Então ele começa a cantar, dizendo: o Senhor é o meu pastor. O irmão vai perceber nas entrelinhas do Salmo 23, as 6 cidades refúgio estão apresentadas. O que Davi estava dizendo era: Deus é o meu refúgio em qualquer lugar. Deus é a minha cidade refúgio. Deus é a minha cidade de proteção. Tá? Quer ele tenha escrito o salmo quando era perseguido por Saul, quer tenha escrito quando era perseguido por por Absalão, o fato é que Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Quais eram as 6 cidades refúgio escritas em Josué, capítulo de número 20? A primeira chamava-se Quedes, na Galileia, região montanhosa de Naftali. A segunda cidade era Siquém. A terceira cidade era Kiriat Arba. A terceira era Bezer. A quarta cidade era Ramote. E a sexta cidade era Golã. Vamos para o Salmo 23? Vamos encontrar as cidades de refúgio no Salmo 23. Esse salmo é extraordinário. Parece um salmo de romance, de beleza extraordinária. Parece que Davi compôs esse salmo olhando para águas cristalinas que corriam entre rochedos, enquanto ele dedilhava a sua harpa. Mas tem uma poesia na harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Salmo 23 não foi escrito num momento romântico, letárgico de Davi. Foi escrito no momento em que o inimigo estava no encalço procurando a sua vida para destruir. Aí ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira cidade que Davi apresenta aqui é a cidade de Quedes, da Galileia. Quedes significa santuário, comunhão ou lugar de relacionamento. Onde é que está Quedes no Salmo 23? Leia por favor comigo o versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me
mansamente a águas tranquilas. Versículo 3: refrigera a minha alma. Aqui há uma menção à cidade de Quedes, lugar de comunhão. Por quê? Porque a primeira coisa que o homicida precisava restaurar era o seu relacionamento com Deus. Ele precisava se voltar para Deus. E onde é que está relacionamento aqui, pastor Josué? Deitar-me faz em verdes pastos. O que Davi estava dizendo aqui era: eu me alimento nas pastagens do meu pastor. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagens, comunhão, alimento, abastecimento. Eu lhe pergunto, como é que está o alimento na sua alma? Você tem se alimentado das pastagens que o bom pastor tem providenciado para você? Fosse na igreja que eu sou pastor, eu iria fazer a seguinte pergunta, então eu vou colocar entre aspas: em que tipo de mesa você tem comido? Que tipo de comida tem lhe servido de abastecimento de vez em quando? Eu viajo muito. Quando eu chego numa região que o tempero é muito diferente, normalmente cria-se uma indisposição física. Se você não analisar o prato que você come, isso lhe adoece espiritualmente. Portanto, selecione a comida que você vai ingerir. Estamos falando de sua alma. Quedes é lugar de comunhão. E Davi está dizendo: estou sendo perseguido, estou sendo procurado, mas o meu pastor está perto de mim, ele me alimenta, eu tenho comunhão com ele, ele sustém a minha alma. Aqui está a primeira cidade de refúgio. Guia-me mansamente. Para onde? A águas tranquilas. Eu vou fazer uma pergunta, raciocine 5 segundos para você poder responder para você mesmo. Você esteve hoje à beira das águas tranquilas? Se pastos verdejantes é palavra, é pão, e nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Águas tranquilas é oração, intimidade, relação pessoal. Melhora só um pouquinho o retorno aqui, por gentileza, querido. Relação pessoal com Deus. Águas tranquilas. Você já parou para analisar que as orações que geram resultados mais extraordinários da sua vida não são as orações mais barulhentas que você faz, são as mais silenciosas? Já parou para analisar que a oração que mais lhe aproxima de um relacionamento de intimidade com Deus é a oração mais quieta que você faz? Águas tranquilas. Paulo diz assim: quem fala em línguas não fala coisas de homens, mas coisas de Deus. O texto original diz assim: quem fala em línguas não fala de coisas humanas, mas conversa em segredos divinos. Você já cochichou com Deus hoje? Já esteve na fonte das águas tranquilas hoje? Quedes é lugar de comunhão, é lugar de santuário, é lugar de relacionamento, é lugar de intimidade. Você já parou para analisar que Deus quer ter uma relação íntima e pessoal conosco?
Já parou para analisar que em Gênesis 2:8, quando ele cria o homem, a Bíblia diz que ele soprou no homem fôlego de vida, ruach, espírito de vida. Com aquilo Deus estava compartilhando com o homem a sua essência, a sua natureza. Ele estava dizendo: quero me relacionar com você, com a sua natureza. E a Bíblia diz que Deus aparecia no jardim do Éden para conversar com o primeiro casal todos os dias ao entardecer. Você já imaginou Jeová bater na sua porta todo dia para tomar chimarrão com você? Para tomar cafezinho da tarde com você? Para tomar o chazinho da tarde com você? Você já imaginou Jeová sentado à sua mesa, comendo torrada e batendo papo com você sem formalidade, sem religiosidade, sem protocolo? Aleluia! Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 5:24. E Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A relação entre Deus e Enoque foi se tornando tão íntima que Deus olhou para Enoque e disse: não vou te deixar mais aqui, vem morar lá em casa. Olha o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 6. A Bíblia diz assim: e Noé andava com Deus. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 33, versículo de número 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer homem fala com o seu amigo. Aí eu gosto de Números capítulo 12, versículo 6, irmãos, porque no capítulo 11 Moisés tomou uma decisão da sua vida pessoal, e Arão e Miriam, que eram seus irmãos, Arão era o sumo sacerdote, Miriam era a profetisa, eles não gostaram da decisão de Moisés. E eles chegaram em casa falando os dois contra Moisés. E quando eles chegaram em casa, falando os dois contra Moisés, a Bíblia diz que Deus ouviu. E quando Deus ouviu, ele chama a Moisés, me permitam, ele chama Moisés e diz assim: Moisés, chama Arão e Miriam e vai na tenda, porque eu quero conversar com vocês três lá, Números 12. Aí vão à tenda Arão, Moisés e Miriam, e quando chegam diante da tenda, o Senhor brada de lá de cima do propiciatório e diz assim: Arão, Miriam, sim, Senhor. Olha que colocação que Deus faz. Ele diz assim: se houver em Israel um profeta, apresentem-o a mim, porque eu não o conheço. Olha que negócio. Se houver em Israel um profeta, me apresentem, porque eu não conheço. E eu vou falar com ele em sonho e em visão. Mas não é assim com o meu servo Moisés, porque com ele eu converso cara a cara, face a face, tete a tete, águas tranquilas. Águas tranquilas. Não é que Deus não ouve oração apressada, ele ouve, claro. Existem circunstâncias que você ora correndo. É que relacionamento requer investimento de tempo. Olha Abraão. Jeová manda 2 anjos para executarem Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo de número 19, versículo 18. E os 2 anjos chegam lá. Quem era Deus? Quem é Deus? Ele é o Todo-Poderoso. Ele não tem que pedir por favor a ninguém. Ele não tem que pedir com licença a ninguém. Deus não precisa bajular ninguém. Deus não coloca carpete vermelho para ninguém. Deus não tem que se render para ninguém. Deus não sofre de estresse. Deus não sofre chantagem. Deus não sofre pressão emocional. Deus é Deus assentado num trono sobre um mar de vidro. O mundo pode despedaçar, o seu trono permanece inabalável. Ele é Deus.
Eu sou apaixonado pelo livro de Jó, capítulo 36, depois você lê, 36, 37, 38 e 39, e até o 40. Eu chamo esses 4 capítulos de os capítulos da grandeza de Deus. Por quê? Porque ele diz assim: ô Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, eu conto as estrelas e as chamo pelo nome. Jó, eu sei o peso do vento, sei onde mora a luz, conheço o tempo das cabras montesas, eu faço as linhas das estrelas nos céus, eu digo aos raios, eu chamo os raios pelos nomes, eles se apresentam a mim e dizem-me: eis-nos aqui. Eu digo aos rios: venham, e eles nascem, e eu lhes digo: parem, e eles congelam pelo sopro da minha boca. Eu digo à relva: brota, e ela brota, e eu lhe digo: murcha, e ela murcha. Aí eu vejo algum pregador por aí dizer assim: levei Jeová no canto da parede. Eu vou levar no canto da parede quem chama raio pelo nome, irmão? Mas Deus, estamos falando de águas tranquilas. Esse Deus que não pede por favor, para na iminência de destruir Sodoma e diz assim: posso eu, porventura, fazer alguma coisa sem antes me comunicar com o meu amigo Abraão? Quem conhece Quedes, quem conhece a cidade da comunhão, quem conhece a cidade do santuário, conhece águas tranquilas, conhece amizade com Deus, sabe o que é relacionamento com Ele e desfruta desse relacionamento pessoal. Aleluia, alabadagai de rebaixo anagá. A minha avó paterna era índia. A paciência veio voando, sentou no ombro da minha avó e disse: aqui é minha casa. Ela era capaz de ver o mundo desabar e depois pegar a flanela para tirar a poeira do que sobrou. Até porque, para lidar com a personalidade do meu avô, que era uma personalidade forte, ela precisava de uma personalidade bem tranquila. Mas a minha avó orava entre 7 e 8 horas por dia. Águas tranquilas. Quando a minha avó faleceu aos 72 anos, vítima de uma parada cardíaca, ela já era viúva, e a vizinha que a encontrou morta disse que ela estava de joelhos. A minha mãe é uma mulher bem pequenininha, 1,52 m. Branquinha, dos olhos verdes, uma coroa linda. Minha mãe é um charme. Ela ora porque gosta. É incrível como ela tem facilidade de orar. Não existe um momento só que você diz assim: irmã Dina, vamos orar? E ela diz: não, estou ocupada. Águas tranquilas. Eu falei com ela hoje pela manhã e ela disse assim: estou de joelhos. Que hora você prega? Eu disse: bom, falaram que umas 7h30 vou estar orando. Águas tranquilas. Eu tenho um amigo, pastor Alberto, ele é cego, é pastor. E a gente ora junto há pelo menos 20 anos. Uma vez por semana, pelo menos, ele vem na minha cidade e a gente ora junto. E uma certa feita, a igreja que esse amigo meu é pastor enfrentou uma ação judicial movida por alguém ali na cidade. E naquele período de tempo de audiências, eu fui convidado para fazer um casamento em Salvador. Era o casamento da filha de um homem muito conhecido, um deputado, e estavam lá alguns juízes.
e eu acabei conversando com o juiz da comarca onde está a igreja desse amigo meu, e o juiz me disse assim: o pastor Josué, a minha mãe é evangélica, a minha mulher frequenta a igreja, eu não sou evangélico, mas eu gosto dos evangélicos, e eu gostaria de dar ganho à causa do pastor, seu amigo, mas eu já olhei o processo, já reli, e não tem jeito, ele vai perder a causa. A última audiência seria numa quarta-feira. Ele chegou na minha casa na terça, às 5 da tarde, e foi direto para meu escritório para orar, e eu ajoelhei com ele. Orei até às 6 horas, eu falei com ele: olha, Jailton, eu vou levantar porque eu tenho que ir para o culto. E ele disse: eu vou orar mais um pouquinho, não vou para a igreja. E eu fui para o culto. Cheguei da igreja por volta das 10h30 e ele estava de joelhos. E eu o chamei para um lanche, ele disse: não vou comer porque eu não quero interromper a oração. E eu fui lá, lanchei e voltei, ajoelhei com ele e orei até por volta de 1h30 da manhã. E eu disse para ele: eu vou dormir porque eu estou muito cansado, tenho que levar o menino para a escola. E ele disse: eu vou orar mais um pouquinho. E eu fui dormir. Lá para as 3h30 da manhã eu acordei, e quando eu acordei eu saí do meu quarto para ver como estava o filho, e quando eu abri a porta do meu quarto eu ouvi um barulho da sala, e eu pensei comigo: não é possível. E eu fui de ponta de pé, e quando eu cheguei perto lá da porta do escritório, ele estava de joelhos. Eu voltei de ré e fui dormir. 6h15 da manhã eu levantei para levar o menino para a escola, e quando eu saía do quarto eu ouvi um gemido, e eu pensei comigo: aí é abuso, não é possível. E fui lá, ele não estava mais de joelho, ele estava deitado no chão, colarinho virado em cima da cabeça, o suor fazia a camisa ali a pegar a pele, e ele dava murro no chão e apenas gemia. Águas tranquilas. Estamos em Quedes. Talvez a gente nem chegue em Golã. Eu levei meu filho para a escola. Quando voltei fui orar com ele, mas aí eu fui agora com vergonha, né, irmão? Eu dormi a noite inteira e ele orou a noite inteira. Então eu fui descalço, ele é cego, para ele não me perceber, ajoelhei calado e orei em silêncio. 10h30 da manhã o telefone tocou, eu atendi, era a esposa dele, e ela me disse assim: Josué, manda Jailton parar de orar, porque o que tinha que acontecer já aconteceu, a audiência já terminou e a igreja ganhou a causa. Aleluia. Aleluia. Quedes, cidade, refúgio da comunhão, refrigera, guia-me mansamente a águas tranquilas. Tinha até mais um texto para citar, mas eu queria ir para a segunda cidade. Mas lá vai o texto, Ezequiel 47, você já leu? Ezequiel 47 é lindo demais. Ezequiel vê um rio que sai do altar, e o rio vai correndo, e à medida que ele avança, ele se torna mais largo e mais profundo. E Ezequiel vê quando aparece um homem, um varão celestial com um cordel de medir. E o varão mede 1000 côvados e diz a Ezequiel: vem. E Ezequiel diz: eu entrei, e as águas me cobriam os tornozelos. Águas tranquilas. O que é água cobrindo o tornozelo? Início de uma comunhão, início de uma amizade, início de uma caminhada com Deus. Dá licença, eu vou usar um exemplo que não é muito ético, tá? Mas me permita usar. Eu estou com o número do telefone do pastor Alberto. Aí daqui a 3 meses eu ligo para ele e digo assim: pastor, estou precisando de 3.000 reais emprestados. Aí ele me empresta. Eu pago, tá? Eu pago minhas dívidas. Depois de mais uns 6 meses eu ligo de novo: pastor, me apertei aqui, me empresta 5.000. Ele me empresta. E eu pago, tá? Por favor. Mais outros meses eu ligo de novo: pastor, me empresta 1.000. Pastor, me empresta 10.
Só que eu só ligo para ele para pedir dinheiro emprestado. A próxima vez que o telefone dele tocar e ele ver meu número, ele vai pensar o quê? Tá precisando de dinheiro. Não é isso? Agora eu lhe pergunto, o que é que Deus pensa quando você ajoelha? Quer pedir, querido? Caminha com Ele. Te relaciona com Ele. Para que a relação não seja apenas por interesse, mas por prazer. Para que a relação seja motivada pela alegria de estar perto dEle. Mergulha aos pés, anda com Ele. Não porque você está precisando de um milagre, mas porque você ama a presença dEle. Aleluia! Aí o anjo mediu mais 1000 côvados e disse a Ezequiel, vem. E Ezequiel entrou e ele diz, as águas me davam nos joelhos. Queridos, eu tenho uma santa ambição. Eu quero chegar no nível da oração, não porque eu preciso de uma solução, mas porque orar se transformou num hábito do qual eu não consiga me livrar mais. Quando você mergulha os joelhos, oração deixa de ser sacrifício e passa a ser prazer. Passa a ser alegria, relação com Deus. Aí o anjo mede mais 1000 côvados e diz a Ezequiel, vem! E ele diz, eu entrei e as águas me davam nos lombos. Na cultura judaica, a força de um homem se concentra nos músculos lombares. Dominar os lombos de um homem é dominar a sua força. Quando na sua relação com Deus, quando você, ovelha querida e santa de Jeová, quando você mergulha os lombos, você está dizendo a Deus, eu me rendo. Agora a minha força já não serve, só a tua força me domina. Aleluia! Você está em Quedes ainda, primeira cidade, você está apenas mergulhando nas águas tranquilas. Aí o anjo mede mais 1000 côvados e diz a Ezequiel, vem. Aí Ezequiel diz assim, eu não pude entrar mais. Aí eu me apaixono, porque não eram águas para se atravessar andando, mas águas para se atravessar a nado. Oh, que coisa linda. Ezequiel diz assim, mas aquele homem me segurou pela minha mão e me fez nadar e me levou a ambas as margens do rio. E eu vi que haviam cardumes de peixes e árvores frondosas. Este é um nível de intimidade no qual você não faz mais nada sozinho. É um nível de intimidade no qual Deus tem comando, controle absoluto da sua vida e das suas decisões. É nesse momento que Deus nos leva a experiências tão extraordinárias, que não são experiências para todos, são experiências apenas para quem aceita viver à margem das águas tranquilas, ou às margens. Diga comigo assim, Senhor, eu quero esta comunhão. Aleluia. Vamos mais, ainda estamos em Quedes e eu já vou saindo. Refrigera a minha alma. Cidade da comunhão. Refrigera aqui é cria deleite. Restaura. Quando você está na cidade da comunhão, o Senhor te faz deleitar nele. O Senhor te faz alegrar-se nele. Provérbios, capítulo de número 2, versículo 13, Provérbios 25, 13, o sábio diz que o mensageiro que traz uma notícia fiel refrigera a alma.
daqueles que a ouvem. Deus quer criar deleite para nós. O indivíduo vinha fugindo do vingador de sangue, sua alma estava aflita, seu coração acelerado, ele estava suado, cansado e ofegante, mas ele chegava na cidade da comunhão e a sua alma descansava, a sua alma se debruçava no colo da comunhão, relaxava em Deus, que nos alimenta, sacia nossa sede e nos dá frescor. Diga amém, por favor. Segundo lugar, a segunda cidade refúgio descrita no texto de Josué, capítulo 20, versículo 9, era a cidade de Siquém. Siquém significa ombro. Siquém significa amparo. Siquém significa responsabilidade. Em outras palavras, quem estava em Siquém estava debaixo da responsabilidade de alguém. Havia alguém que respondia por ele. Havia um ombro que lhe garantia sustentação. Vamos para o Salmo 23, versículo de número 3. Guia-me pelas veredas da justiça. Veja que no versículo 2 o salmista diz assim: guia-me mansamente às águas tranquilas. Aqui não, aqui é guia-me pela vereda das justiças. Lá no versículo 2 a brandura, aqui no versículo 3 a justeza ou justiça. Relacionamento com Deus não é só brandura, relacionamento com Deus também é responsabilidade. Siquém. O salmista diz no Salmo de número 16, versículo 11, que ele diz assim: tu me farás ver a vereda da vida. No Salmo 25, 10, o salmista diz: todas as tuas veredas são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o teu pacto. No Salmo de número 119, versículo de número 35, o salmista declara dizendo: faze-me andar na vereda dos teus mandamentos. Provérbios 4:18, ele diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu gosto de uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia é que ela revela para nós que nós não somos perfeitos. Diz aí para o seu vizinho: você não é anjo sem asas. Tá? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: aperfeiçoando a vossa santificação. Se é para aperfeiçoar, é porque ninguém aqui está pronto. Ninguém aqui está resolvido. Ninguém aqui é obra acabada. Estamos sendo aprimorados, lapidados, melhorados, burilados, tratados, descascados pelo Senhor. Aí tem uma coisa na Bíblia, pastor Alberto, irmãos, que eu acho espetacular. Está lá no Êxodo capítulo 25, versículo 10, quando Deus manda Moisés fazer um santuário, e ele diz assim: farás para mim um santuário de madeira de acácia. Ok? Só que madeira de acácia, apesar de ser bonita na coloração, é muito dura, é muito torta e é cheia de nó. Trabalhar com a madeira de acácia era tão ruim que no capítulo 31 do Êxodo, o Senhor diz a Moisés assim: eu mesmo nomeei a Bezaliel e o enchi do Espírito Santo para lavrar em madeira. Ou seja, ela é tão triste de trabalhar que não bastava ao artesão a arte de esculpir, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo para trabalhar com ela. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: ô, a madeira de acácia é você. Bonito, bonita,
mas cheio de defeito, cheio de problema. Só Deus conhece sua personalidade. Só quem vive com você sabe dos seus rompantes, dos seus ataques de nervo. Você é madeira de acácia. E de vez em quando a madeira velha se manifesta. Mas olha o outro versículo. Olha o versículo 11. O Senhor diz assim, no versículo 10, faz para mim santuário de madeira de acácia. E no versículo 11 ele diz assim, reveste de ouro por dentro e por fora. Aleluia. Enquanto madeira de acácia fala da natureza humana, ouro fala da natureza divina. O que Jeová está dizendo é: pega o Josué cheio de defeito, pega o Rezende, a Paula, o Paulo, a Rita, a Joana, a Francisca, a Maria, a Patrícia, o André, traz para cá. E alguém disse, mas Jeová é muito problemático, traz para cá, e eu vou revesti-lo com a minha natureza, por dentro e por fora. Aleluia! É por isso que nós estamos aqui, tem ouro batido por dentro e por fora. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Estamos em Siquém. Qual é a primeira cidade de refúgio? Quedes. Santuário, comunhão. E a segunda? Siquém. Ombro. União, responsabilidade. Lugar onde o Senhor não apenas lhe trata na comunhão, mas lhe chama ao padrão que ele requer. Mas vamos lá, ainda em Siquém. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum. Ombro. Eu posso passar pelo momento difícil, mas eu sei que o Senhor está do meu lado. Não tenho por que ter medo. Eu preguei sobre medo essa semana lá na igreja e falei com os irmãos que é interessante como às vezes nós mesmos somos patrocinadores do medo. Uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, não sei o que eu faço, minha filha não quer vir mais para a igreja. Eu disse, quantos anos tem sua filha? 5. Eu disse, qual é o problema? Ela está com medo do Senhor. Mas isso é triste. Isso é preocupante. Por que ela está com medo de mim? Não, pastor, um dia ela estava esperneando no meio do culto. Eu falei, se você não parar de espernear, o pastor vai lhe pegar. Fez a menina ter medo do pastor. Eu precisei trabalhar isso, reconquistar a menina. Até que um domingo desses atrás, ela chegou no púlpito, levantou os 2 bracinhos e disse, me abraça, pastor, que eu não tenho mais medo, não. Não deixe o adversário lhe amedrontar. Você já escapou do vingador de sangue, já está na cidade, refúgio de Siquém. Existe alguém que responde por você, por amor do seu nome. É interessante isso, irmão, presta atenção nisso. Eu não vou repetir o que eu disse ontem, mas vou acrescentar. A fidelidade de Deus não está baseada no meu caráter. A fidelidade de Deus está fundamentada no caráter de Deus. Se estivesse baseada no caráter, o homicida seria vingado. Como está baseado no caráter de Deus, eles correm para Siquém, que lá eu respondo por você. Eu me responsabilizo por você. Você cometeu um erro, cometeu um delito, não foge da presença de Deus, foge do vingador de sangue, corre para a cidade de refúgio e lá Deus responde por você. Lembrei agora do menino traquino, que a mãe tinha um pato e ele vivia correndo atrás do pato da mãe de bicicleta. E um dia ele acabou passando por cima do pescoço do bendito pato e o pato morreu. Aí a irmã dele, sabida, chegou para ele e disse assim, vou dizer para a mamãe que você matou o pato. Você vai ver a pancadaria que você vai dar, você vai tomar uma surra.
O senhor não fala não fala tal. A menina sabida disse assim: eu não falo se você fizer tudo que eu lhe mandar. Ele disse: tá bom, vou apanhar. Ela enterrou o pato e disse para ele: vai varrer a casa. Vocês sabem que menino odeia varrer casa, né? Disse: não vou não. O pato. Aí ele foi varrer a casa. A menina disse: agora passa o pano. Aí você já está abusando. Se você não passar o pano, eu vou contar para mamãe. Passou o pano, agora lava os pratos. E o menino começou a varrer casa, passa pano, lava prato, seca prato, até que um dia ele parou e disse: rapaz, uma surra teria saído mais barato. Já tinha resolvido esse negócio. Vou contar para minha mãe. E a mãe ia passando, e ele com a vassoura. Vocês já viram como é que o homem pega em vassoura? O homem pega em vassoura e varre para os pés. E ele com a vassoura na mão, puxando o lixo. A mãe passou: mamãe, quero falar com a senhora. E a mãe parou e disse: fala. E ele começou a chorar, lacrimejou. E a mãe: fala. E ele disse que a senhora vai me bater. A mãe falou: tá bom, eu te bato, mas fala. Mãe, o pato. O que é que tem o pato? Eu matei o pato e não aguento mais varrer casa. Não aguento mais lavar prato, com a minha irmã dizendo que vai lhe contar. A mãe riu, sentou, disse: vem cá. Quando ele encostou, a mãe enxugou as lágrimas. Disse: meu filho, no dia que você matou o pato, eu vi tudo. Eu estava na janela do quarto. Só estava esperando você me procurar para eu te abraçar e te perdoar, porque você vale muito mais do que um pato. Quantas vezes Satanás pega uma falha sua e usa como aquela menina? Eu enterro o seu pecado se você fizer o que eu te mandar, e você vira escravo dele, cativo da situação, cativo do pecado. Mas hoje à noite o Pai, o pastor, o Senhor está dizendo para você: eu vi tudo lá da janela, não é segredo para mim, só estou esperando você me procurar para eu resolver a sua situação. Oh, aleluia! Irabanaga, suirahando, lamandaganaga. Tem que parar, né, irmão? É bom parar. Deixa eu ir só para a terceira cidade, pode ser? Amém? E aí as outras três ficam para próxima oportunidade, se Jesus nos conceder. Tá bom? A terceira cidade é Kiriat Arba, também chamada de Hebron. A palavra significa união, companhia. Significa dizer que no local onde o homicida cometeu o crime, ele estava sozinho. Na sua fuga ele esteve só, mas agora na cidade de refúgio ele tem companhia. Olha o Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu tenho companhia. Tu estás comigo. Salmo 34:7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Me parece que é o Salmo 121, deixa eu confirmar, que o salmista diz assim: elevo, 121, os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Você já parou para analisar onde foi que Davi fez esse salmo? É extraordinário o momento que Davi faz o Salmo 121. Está lá registrado em 2 Samuel, me parece que é o capítulo 23, quando Saul contrata 3.000 homens, canhotos, peritos atiradores com funda. O texto diz que aqueles 3.000 homens não erravam nem um fio de cabelo. Davi estava escondido no vale,
Havia muitos vales ao redor de Jerusalém. Saul também era homem de guerra e conhecia estratégias de guerra. E ele mandou 1.500 homens pela frente e 1.500 homens por trás, para não deixarem Davi escapar. Aí Davi olha para os montes. Elevo os meus olhos para os montes. Não tem para onde fugir pelo vale. De onde me virá o socorro? De repente a buzina toca e o mensageiro diz a Saul: corre e larga Davi e volta para Jerusalém, porque os filisteus invadiram Jerusalém e vão saquear a cidade. Aí Saul chama os 3.000 homens e diz: deixa Davi para depois, vamos defender a cidade. Quando eles voltam para Jerusalém, Davi diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó, vale um glória a Deus, porque Ele sempre interfere nas nossas crises. Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Diz aí para o seu vizinho: Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você, aleluia. Por que ter medo? Deus está com você. Salmo 125:2 diz: como são os montes ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor do seu povo. Zacarias 2:5, o Senhor diz assim: eu serei para o meu povo como uma muralha de fogo, e os seus inimigos não lhe alcançarão. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Por quê? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Provoca seu vizinho aí e diz para ele: tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu fizestes do Altíssimo a tua habitação. Fica em pé, por favor. Desculpa não terminar. É que a Bíblia é tão gostosa que você, quando vai lendo, cada versículo vai lhe trazendo revelações de Deus e do seu cuidado. Mas o importante não é que eu conclua o esboço, o importante é que você saia daqui convicto de que esta é a palavra de Deus e ela não cai por terra. A quarta cidade era Bozer, ou Bezer, que significa fortaleza. Tua vara, teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim. Por quê? Porque a mesa era posta no lugar mais alto da casa, para que o vingador percebesse que o acusado havia sido inocentado e ele tinha que ir embora. Ele não podia invadir. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A quinta cidade era Ramote, que significa exaltação, honra. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Você já parou para analisar que Deus honra os seus?
Deus honra os seus, e que no lugar para onde te mandaram para você morrer, Deus te faz mais forte, e que onde esperavam que você ia ser destruído, Deus te dá vitalidade e mais vida e prolonga os teus dias. O óleo foi derramado sobre a sua cabeça. Diga aí: o óleo foi derramado sobre a minha cabeça. Diga aí: o meu cálice transborda, o meu cálice transborda. O que isso significa é a prosperidade, a bênção, a milagre, a honra reservada para você. Deus vai lhe honrar, Deus vai lhe prosperar, Deus vai lhe suprir. Tem um versículo na Bíblia, pastor Alberto, eu me apaixono por ele, quando em Joel capítulo 2, versículo 23, o Senhor diz assim: eu te restituirei os anos que foram consumidos. Os teólogos da prosperidade pregam que Deus vai restituir teu carro, que Deus vai restituir tua fazenda, que Deus vai restituir teu emprego. Que conversa! Deus vai restituir o tempo que se foi. Carro, fazenda, o tempo, trabalho, restitui. Mas tempo, só o Senhor do tempo pode devolver. Que Deus está dizendo é: os anos que você passou na luta, você envelheceu, desgastou, seu olhar decaiu, sua coluna envergou, você perdeu a força, lhe viram ficar velho, seus cabelos embranqueceram, mas agora eu derramo óleo sobre a tua cabeça e te renovo a vida. Vão olhar para você e vão dizer assim: mas você não envelhece. Vão olhar para você e vão dizer: mas você não muda, você está mais novo do que há 10 anos atrás. Aí você responde assim: é óleo sobre a minha cabeça. Mas você hoje está melhor do que antes. Antigamente você estava na pindaíba, como dizem lá no Nordeste, e agora você está próspero, você está abençoado. É que o meu cálice transborda. Aleluia. E no mesmo texto de Joel, o Senhor diz assim: o meu povo não será envergonhado novamente. Lá em Ramote, cidade da exaltação, cidade da honra. Provoca seu vizinho e profetiza para ele. Diz para ele assim: Deus vai lhe honrar. Deus vai lhe honrar. Ô irmão, vai saltando versículos na Bíblia. Eu tenho que parar. Vai fluindo versículos na Bíblia. Eu estou lembrando agora de Mardoqueu. Quando o Amã disse assim: eu te mato enforcado amanhã, judeu infeliz. E Jeová viu e tirou o sono do rei. Quando Deus quer lhe honrar, alguém fica sem dormir por sua causa. Alguém fica sem dormir por sua causa. E de madrugada o rei mandou chamar os escribas para ler as crônicas, e encontraram lá quando Mardoqueu livrou o rei de um golpe de estado que intentava contra a sua vida. E o rei perguntou: o que se fez a Mardoqueu por esse bem? E alguém disse: nada. E o rei disse: tá, vai dormir. E o rei foi dormir. E de manhã bem cedinho a Bíblia diz que Amã chegou batendo na porta do quarto do rei. E quando o rei levantou, Amã estava na porta, e o rei perguntou assim: Amã, o que o rei deve fazer ao homem a quem ele deseja honrar? Amã era o primeiro-ministro do império, um império mundial. Ele pensou: quem mais o rei desejaria honrar senão eu? O homem a quem o rei deseja honrar deve ser vestido de vestes reais, montado no cavalo do rei. O diadema do rei deve ser posto sobre a sua cabeça, e um dos principais príncipes deve puxar o cavalo do rei com esse homem montado e sair gritando nas principais ruas da capital e dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei olhou para Amã e disse: gostei da ideia. Chama Mardoqueu, vai lá no estábulo, vai lá no Aras, é assim que chama? Pega o cavalo do rei, sela,
Veste Mardoqueu com a veste real e coloca nele o diadema do rei e monta-o no cavalo. E aproveita que você já está aqui e você mesmo sai puxando o cavalo pelas ruas e dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. É isso que Davi está dizendo aqui. Eu estou sendo perseguido, mas o tempo da minha honra vai chegar. Golã é a última cidade e significa exílio, habitação. E é por isso que Davi diz: habitarei na casa do Senhor por longos dias, por tempo indeterminado. Agora o último versículo diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Quando o sacerdote morria e o perseguido era liberado para voltar para sua terra, o novo sacerdote indicava 2 auxiliares que acompanhassem aquele homem até a sua cidade natal. Para quê? Os 2 auxiliares do sacerdote acompanhando não precisavam dizer nada, era apenas uma declaração pública de que ele era inocente, de que ele já estava justificado. Davi chama esses 2 companheiros de bondade e misericórdia. Bondade por causa da hospitalidade, misericórdia por causa do perdão. Entende isso? Deus recebeu você na casa dele e te perdoou, te isentou de todas as tuas culpas. Você consegue pesar isso aí 30 segundos, por favor, só para orar e agradecer? Deus nos recebeu na sua casa. Pesa a importância disso aí, por favor. E nos isentou de todas as nossas culpas. Você pode sair agora e ir para casa, dormir, levantar amanhã. O vingador de sangue não pode lhe tocar. O vingador não pode lhe ferir. Você já tem bondade e misericórdia lhe cercando. Bondade e misericórdia lhe cercam. Do lado esquerdo, bondade. Do lado direito, misericórdia. Você não anda só. Até quando não tem ninguém do seu lado, tem 2 grandes amigas, bondade e misericórdia, que te seguem todos os dias da tua vida. E habitarei na casa do Senhor por longos